Então o teatro é reinventado pela Igreja Católica imitando o teatro grego. Não. Não. Fala. Da mesma forma, mas não da mesma forma, né? Porque na Grécia eles estavam discutindo Deus, e aí eles estão só afirmando Deus, não é? Mas eles vão usar o mesmo recurso para isso. Instrumento, né? Eles vão pegar a imagem do Deus semente que morreu e ressuscita e vão representá-lo para discutir algo com os homens. É nesse sentido que é a mesma coisa. Né? Eles vão do ritual, que é a missa, né? Da missa católica, do ritual, da celebração do Deus que morreu na Páscoa e ressuscitou, eles vão passar a fazer uma imitação, eles vão passar a contar histórias fingindo ser quem eles não são, tal. Nesse sentido que é a mesma coisa. É óbvio que os gregos estão se distanciando do mito e aqui está se aproximando do mito, mas no sentido do teatro nascer do ritual e esse ritual ser do Deus da primavera, é a mesma coisa. O Cordeiro de Deus que morre e ressuscita na Páscoa é exatamente o mesmo bode sacrificado lá na Grécia. É exatamente a mesma semente que é plantada e ressuscita, é a mesma ideia. Da primavera, da Páscoa, etc. Isso vai se chamar Quenquerites. Por quê? Quenquerites é o que o anjo falava, né? Vinham lá as três Marias, encontravam o anjo e o anjo perguntava para elas o que elas queriam, tal, e elas diziam que tinham ido buscar o corpo do nosso Senhor, do Cordeiro de Deus. E o anjo dizia: procura entre os mortos. Já foi embora faz tempo, já está andando por aí, ressuscitou, né? É aí que renasce essa ideia de representar, de fingir ser quem eu não sou. E esse teatro religioso, esse teatro da igreja, esse teatro catequético, moral, né? Esse teatro transmissor da doutrina católica, vai ter uma importância muito grande. Está vendendo até hoje, o melhor comercial que já saiu. Está vendendo até hoje. Domingo tem para comercial. Claro, professor. Isso aí foi usado para doutrinar, entendeu? Então é uma espécie de comercial que você está fazendo da sua ideia. Sim, Você segue vendendo até hoje. Sem dúvida. comercial. Isso é um comercial. Claro. Você vai ter os saltos, você vai ter os dramas litúrgicos, né? As moralidades, mistérios, milagres, né? As farsas, as próprias farsas. Tudo isso está dentro desse teatro religioso popular que serve para catequizar as pessoas. Anchieta, aqui, na Idade Moderna, espanhola, lusa, vai estar fazendo isso. Lope de Vega, Calderón de la Barca vão fazer isso. Né? Hoje em dia a gente faz isso lá no Nordeste, tem lá a Paixão do Cristo, o Suassuna ainda faz isso hoje em dia, né? O Alta Compadecida. Você ainda tem isso acontecendo, não ainda obviamente com a importância que tem nesse momento, mas é uma coisa que Gil Vicente vai fazer isso. Tem bastante gente ligada ao desenvolvimento desse teatro de transmissão doutrinária católica. Tá? Isso, por um lado, é o renascimento do teatro. Por um lado, isso é a reinvenção da arte do teatro aqui pela igreja. Por outro lado, a gente vai ter uma retomada mesmo do teatro greco-romano, do Plauto, Sêneca. Tudo isso vai voltar baseado em quê? No renascimento da cultura greco-romana, que vai ter início com as cruzadas. Lembra dessa história? A gente tem as cruzadas que começam a dinamizar o transporte, as comunicações, o transeter de gente
na Europa para lá e para cá. Né? Ninguém vai sair de Portugal para ir até Jerusalém e voltar. Isso, as consequências disso são enormes. Basicamente em termos de desenvolvimento comercial. Né? Eu começo a ter outras visões. Eu começo a ter necessidades, né, físicas de instalação, de transporte, de manutenção. Sêneca lá estava vindo gente assim, a igreja fazia esses espetáculos em que língua? Latim. E aí também ninguém era meio alfabetizado. Ninguém falava latim. Mas latim é a língua oficial nesse momento, é a língua da igreja. Né? Vai ser até o final da Idade Média, a língua oficial é o latim. Até o começo da Idade Moderna, a língua oficial do mundo é o latim. Então bota a cultura greco-romana com Sêneca e Plauto. Com todo mundo, calma, vamos chegar lá. Estou começando essa história agora. Né? O que as cruzadas geram? Necessidades de serviços, basicamente. Eu preciso comer, eu preciso cuidar do cavalo, eu preciso consertar minha armadura, eu preciso afiar a espada, eu preciso de médicos, preciso de dentista, preciso de sapateiro, preciso de sexo, bordéis, preciso de cerveja, né? Preciso de uma igreja para rezar, preciso de um monte de coisa. Né? Tanto faz a ordem, se é primeiro o puteiro, depois a igreja, ou a primeira igreja, depois o puteiro. Né? Eu preciso dessas coisas todas para as pessoas que estão por ali. Né? Que antes estava tudo centralizado nos teus, agora as pessoas estão andando por ali. Então isso se descentraliza. Isso começa a gerar pequenos centros comerciais, pequenos burgos, né? Ou vilas, ou cidades. Começa a ter um renascimento, um reagrupamento das pessoas em cidades que prestam serviços, né? Que são lugares, são polos de encontro de viajantes e de trocas comerciais, de serviço, etc. Da onde vêm os moradores dos burgos, que são os comerciantes, os burgueses, que prestam serviços e vendem coisas. Né? E eles já tinham moeda ou não? Só na troca? Já tem moeda. Já tinha moeda, lá na Grécia já tinha moeda. É que na Idade Média a moeda perde utilidade, né? Ninguém saía para trocar moedas por ali. Mas agora o burguês começa a utilizar novamente esse sistema do dinheiro, né? E aí e é nessa época que a classe burguesa cresce mais, então. Ela surge nessa época. Essa época que ela surge, na Idade Média. É quando... Mas nos feudos não tinha os burgueses? Não. No feudo tinha nobre e camponês. Só. Senhor feudal e servo. Senhor feudal e vassalo. É o que tem dentro do feudo. O burguês está fora do feudo. Né? O burguês vai começar a morar na beira do feudo, assim, na cidade. De uma certa forma, a ausência dos caras que se tornaram burgueses, o fato deles não poderem estar no feudo, gerou essa necessidade também deles se organizarem. Exatamente. Tem uma história que eu vi há muito tempo atrás, eu não lembro direito e eu não fui atrás de novo recentemente. Mas tem a ver com o terceiro filho do senhor feudal. Porque o primeiro filho era o herdeiro do feudo, o segundo filho era para a igreja, era o padre, era o bispo, e o terceiro filho sobrava, não tinha o que fazer. E aí ele saía para o mundo. E ele, não vou ficar nesse feudo, não. Ele não tinha função, então ele era meio expulso, ele era meio inútil. E aí ele vira um cara do mundo, vira um comerciante, vira não sei o quê. Mas eu não tenho muito detalhe disso assim, na minha cabeça. É uma história que eu acho que eu vi na escola, isso há 60 anos atrás. Caraca. Faz tempo, Eu nem lembro mais que eu vi na escola. O segundo é para 80,